E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito do Halloween, mais especificamente o Halloween aqui nos Estados Unidos. Faz 6 anos que eu moro aqui, eu acompanho pouco, assim, o que está acontecendo no Brasil, é mais pela internet, pelo Instagram, e pelo que eu pude sentir, parece que no Brasil, essa data está ganhando força, então eu tô vendo muito mais pessoas participando, principalmente em prédio, o pessoal enfeitando a porta, dando doce para as crianças, né, não sei, essa é a sensação que eu tenho morando aqui, acompanhando um pouco pela internet, mas a sensação que eu tenho estando aqui e falando um pouquinho sobre o Halloween daqui, é que essa data ela tá perdendo, ano a ano ela tá perdendo um pouco de força aqui nos Estados Unidos, pelo menos essa sensação que eu tenho. Os Estados Unidos é que nem o Brasil, é um país muito grande, tem muita diversidade dentro do próprio país, então não necessariamente o que acontece na Califórnia representa o que acontece nos Estados Unidos. Porém, esse ano não somente eu pude perceber que estava mais fraco, como também eu percebi que tinha muito mais vídeos no YouTube de americanos falando sobre isso. Então, pessoal, eu vou tentar falar rapidinho como funciona o Halloween aqui onde eu moro. Eu moro numa região que fica a meia hora dirigindo de São Francisco, é um bairro mais tranquilo, classe média alta, então aqui tem bastante famílias, pessoas de idade que buscam tranquilidade. Então normalmente, no dia 31, quando ainda está claro, as criancinhas pequenas acompanhadas dos pais vão para a rua pedir doces, e depois quando anoitece, que já fica bem escuro, aí normalmente vão as crianças maiores e os adolescentes. Não são todas as ruas e casas que o pessoal, vai pedir doce. Existem algumas ruas e regiões que são favoritas, que atraem mais pessoas, principalmente se forem avenidas principais e regiões planas. Então, para participar, existem basicamente 2 formas: ou você se fantasia e vai para a rua pedir doce, ou você fica em casa e fornece o doce para o pessoal que vai até sua casa. E caso você opte pela segunda opção, como que você faz para participar? Basta você deixar a luz do front porch, que é assim que a gente chama, que seria a entrada da casa, ligada, e isso significa que, você está participando. Se você não quiser participar, basta você deixar essa luz apagada, que aí o pessoal não vai, tocar sua campainha, não vai te incomodar. Aqui onde eu moro, por ser uma região classe média alta, muitas famílias americanas californianas de classe média alta não gostam que as crianças comam doce. Então, não necessariamente as casas distribuem doce. Algumas casas distribuem, eu já vi adesivo, lápis, borracha. Então, não é necessariamente, as casas dão doce no Halloween. A maioria sim, mas muitas também dão, brinquedos e outras surpresinhas. Eu moro nos Estados Unidos há 6 anos e fazem 5 anos que eu trabalho com pizza. E por incrível que pareça, o Halloween é uma data muito boa para as pizzarias, vende muito bem e praticamente quase todos os anos eu era requisitada a trabalhar no dia do Halloween. Porém, nos últimos anos, ou o Halloween caiu na minha folga, ou eu pedi off, né, que é assim que a gente chama quando a gente pede para não trabalhar num determinado dia. Então já faz pelo menos uns 2 anos que eu já venho acompanhando o Halloween, que eu saio e dirijo, pelas ruas na data do Halloween para ver, quantas pessoas estão participando. Eu acompanho bastante canais, tanto brasileiros quanto americanos, que falam de geopolítica, que falam, que tentam explicar alguns acontecimentos, e um desses canais é o Matt Walsh. E ele é um canal grande, se eu não me engano são 3 milhões de inscritos, e ele tem um vídeo curtinho de 7 minutos que ele traz alguns pontos, que eu achei bastante interessante, que eu também acredito que podem estar por trás do motivo de que talvez o Halloween ele esteja perdendo força. Existem vários youtubers, vários conteúdos em inglês principalmente que falam desse fenômeno, né, de que o Halloween vem sendo menos celebrado, porém hoje eu vou, focar mais no vídeo do Matt, vou tentar trabalhar um pouquinho em cima das coisas que ele comenta nesse vídeo.
Nesse vídeo ele destaca 5 pontos que podem estar por trás desse fenômeno, porém no final do vídeo eu gostaria de acrescentar mais um. O primeiro ponto que ele destaca, que eu acredito que seja um dos mais importantes, é o fato de que as famílias hoje em dia, elas estão tendo menos filhos. Então aqui onde eu moro, mas eu também acredito que seja a média nacional, são mais ou menos 2 filhos por família. Porém, você já consegue observar conversando, com casais mais novos, que muitos deles não têm, esse desejo de ter filhos, né, ou tem um ou no máximo 2. E aí ele comenta também nesse vídeo que não só Halloween, mas outras atividades ligadas com o público infantil tendem a perder relevância e força nos próximos anos. O segundo ponto que ele destaca é o fato de que, infelizmente, os Estados Unidos não é tão seguro quanto foi antigamente. Então, ele até comenta o fato de que, quando ele era pequeno, ele saía sozinho, com os amigos, voltava sozinho para casa, e que hoje ele não se sentiria confortável em deixar os filhos dele fazerem isso, né? E realmente, pessoal, de um tempo para cá deu para perceber que muita coisa mudou, que realmente essa questão de segurança deu uma piorada e que hoje é muito mais comum, por exemplo, roubo de pacote na frente das casas, roubo de bicicleta na frente das casas, casos mais sérios, até mesmo como, por exemplo, roubo de carro, que era algo que raramente acontecia, hoje já está acontecendo com mais frequência. Então realmente, essa questão de segurança, eu sinto que regrediu um pouco. O terceiro ponto da lista seria o fato de que as crianças hoje em dia elas possuem tablets, celulares, então elas não estão mais tão interessadas em fazer, essas atividades mais tradicionais. O quarto ponto, pessoal, que ele destaca é a imigração. E realmente os Estados Unidos recebem muitas pessoas todos os anos eu conheço pessoas, recém-chegadas, isso já vem acontecendo há bastante tempo, porém de uns anos para cá, deu para perceber que a dinâmica mudou um pouco. Então antigamente vinham para os Estados Unidos, pessoas do Brasil, pessoas da Guatemala, do México, porém de uns anos para cá, começaram a vir pessoas de outros países, e de países assim com culturas totalmente diferentes, com idiomas totalmente diferentes, e você consegue perceber que isso mudou, digamos, a demografia da cidade. Então você consegue, perceber muito mais pessoas que são de outras partes do mundo do que, os latinos ou os brasileiros que são mais próximos, assim, da cultura americana. E ele destaca que muitos desses imigrantes, eles não são integrados, digamos assim, na cultura americana, no país, e aí eles acabam, não fazendo questão ou não celebrando, feriados nacionais, a cultura americana em geral, e eu acho que isso faz bastante sentido. Um exemplo que eu posso dar é o St. Patrick Day. No meu primeiro ano de Estados Unidos, eu morei com uma família, americana que era descendente de irlandeses, e eles celebravam St. Patrick Day. Então as crianças iam para a escola com acessórios verdes, porém, de um tempo para cá, já deu para perceber que esse feriado ele tá cada vez mais perdendo relevância, e já não está sendo mais celebrado como era celebrado antigamente. E o último, ponto que ele destaca é o chamado Trunk or Treat, e eu já participei de um desse no meu primeiro ano, se eu não me engano foi a escola que organizou. Então a escola ela pede para os pais, os alunos, enfeitarem os carros e estacionarem no estacionamento, e aí as crianças vão passando, em cada carro pedindo doce, e aí elas conseguem uma quantidade relevante de doces. Então ele fala que esses eventos pré-Halloween, eles acabam estragando a ansiedade do Halloween, porque aí as crianças já fizeram várias atividades, já conseguiram bastante doces, então elas não se sentem tão motivadas a ir pra rua para conseguir mais doces. Eu achei bem interessante os pontos que ele apresentou, e eu acredito que deva até ter outros motivos que não foram abordados no vídeo, e eu gostaria de trazer mais um que ele não comentou no vídeo, mas que eu acredito que também posso ser responsável por isso, que é a questão de que os cristãos não celebram Halloween.
Isso é uma coisa que eu descobri recentemente, eu não sabia disso. Eu convidei um amigo para participar de um Halloween, e aí ele comentou que por ser cristão ele não poderia participar. E aí eu perguntei, mais informações a respeito, né, fiquei curiosa, e aí ele comentou que parece que o Halloween ele tem origens, pagãs, e que como cristão ele não poderia celebrar ou apoiar esse tipo de evento, né. E eu consigo perceber que cada vez mais, tem cristãos se posicionando, a respeito da celebração do Halloween, e que, quando você celebra o Halloween, talvez você está celebrando coisas que não são tão boas, né. E eu nunca tinha, visto dessa forma, eu sempre encarei o Halloween como uma data para você se divertir, como uma data de fazer algo diferente, sair um pouco da rotina. Então foi bastante interessante saber que, saber disso, né. No começo do vídeo eu compartilhei com vocês algumas filmagens que eu fiz do Halloween do ano passado, onde eu trabalhava numa pizzaria em outra cidade e meu chefe enfeitou a pizzaria com alguns bonecos. Também compartilhei com vocês algumas filmagens que eu fiz na loja Spirit, que é uma das lojas mais famosas que vendem, acessórios e fantasias de Halloween. E agora eu tô compartilhando com vocês algumas filmagens que eu fiz desse ano. Teve essa casa, que acho que é de uma família muito rica, e através do grupo de WhatsApp as brasileiras falaram que essa casa estava muito badalada, que eles tinham levado bastante a sério, enfeitaram bastante, muitas pessoas estavam indo lá, prestigiar, e eu acabei dando uma passadinha lá para eu conhecer também. Bom, pessoal, para o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham todos uma ótima semana.